Say hi! Hi! Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo do canal Meu Bebê Bilíngue. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre as estratégias que a gente pode utilizar para ensinar, para criar filhos bilíngues, ensinando a segunda língua em casa. Sempre que a gente tem um objetivo, uma meta na vida, é importante definir uma estratégia, fazer um plano, né? Como que eu vou chegar nesse objetivo? E com a criação de filhos bilíngues não é diferente. É muito importante, antes de você começar, você encontre, identifique e defina qual é a estratégia que mais se adequa às necessidades da sua família, às características da sua família. Então isso vai ser fundamental para você ter sucesso na sua jornada, na sua missão bilíngue. Hoje eu vou falar sobre as 3 principais estratégias utilizadas por famílias bilíngues ao redor do mundo para te ajudar a identificar talvez alguma que funcione bem para você aí na sua casa. A primeira estratégia que eu queria apresentar se chama OPOL, significa One Person, One Language, ou One Parent, One Language, que nada mais é do que cada pessoa, cada adulto, né, ou os pais, né, cada pessoa falando um idioma específico. Por exemplo, é o que nós usamos aqui em casa. Eu falo só inglês com as crianças e o meu marido fala só em português. Eu prefiro me referir à sigla como One Person, One Language e não One Parent, porque eu acho que ela é uma estratégia que pode ser utilizada por famílias que estejam ensinando mais do que 2 línguas. Então, por exemplo, se você tem uma babá, um tio, uma terceira, quarta pessoa que tenha a possibilidade de ensinar uma terceira, quarta língua para a criança, que possa fazer junto com os pais esse trabalho, eu acho que é super interessante. Então, pode ser o seu caso. Eu gosto muito dessa estratégia porque eu acho que assim, ela é excelente para pessoas como nós, né? Que temos no casal uma pessoa que fala fluentemente 2 línguas e outra que fala apenas uma. E ela é excelente também para casais de nacionalidades diferentes. Por exemplo, se um americano casado com uma brasileira ou com uma argentina, enfim, cada um pode falar a sua língua materna, né, com os filhos. Então você pode inclusive fazer essa estratégia num terceiro país e a criança aprender mais de 2 idiomas também. Existem 1000 possibilidades dentro dessa estratégia para você utilizar. E claro que todas as estratégias têm seus prós e contras, essa também tem. Uma grande questão que pode ser levantada diante do uso dessa estratégia é que a criança possa não ter a exposição necessária ao segundo idioma, ao terceiro, quarto, enfim, porque ela está tendo apenas o contato com aquela única pessoa. Isso é ruim? É ruim, porque a criança pode precisar de uma exposição maior para que a língua seja uma língua assim, ativa na vida dela, né? Ela pode se tornar um bilíngue passivo, uma pessoa bilíngue passiva, que isso é assunto até para outro vídeo, mas na verdade isso é uma coisa que, na minha opinião, é contornável. Então eu não diria que não vale a pena usar essa estratégia por conta disso. A segunda estratégia é o Minority Language at Home, que é o idioma minoritário sendo utilizado em casa. Por exemplo, um casal de brasileiros vai morar nos Estados Unidos. Eles optam por falar os 2 em português apenas com os filhos dentro de casa. Dessa maneira, eles estão promovendo uma exposição, assim, o máximo de exposição possível ao idioma materno deles, né, originário da terra deles, para os seus filhos. Pelo que eu tenho observado, é a estratégia que muitas famílias brasileiras morando no exterior têm escolhido usar com seus filhos. Eu acho que é uma ótima opção, porque você realmente consegue trazer o português, né, para a sua vida cotidiana de uma forma muito mais real e tangível do que se apenas um dos pais estivesse falando, ou se vocês só falassem algumas vezes por semana, como na próxima estratégia que eu vou falar. Funciona assim. A desvantagem de utilizar essa estratégia é que se, por exemplo, a criança ainda não está indo para a escola e ela passa todo o tempo apenas ouvindo português em casa com os pais. Quando ela entrar na escola, pode ser que ela tenha um pouco de dificuldade para se situar no idioma majoritário, né, o idioma da comunidade. Mas assim, a criança ela se adapta muito fácil. Então assim, eu digo que as estratégias têm seus prós e seus contras, mas assim, todos os contras eu acredito que sejam contornáveis. Então, essa dificuldade que a criança pode ter ao entrar na escola ou ao conviver, brincar com outras crianças no parquinho e tudo,
ela é uma dificuldade de curta duração, porque a criança ela se adapta muito fácil, ela aprende muito rápido. Então a dificuldade que ela vai ter durante algumas semanas, ou um mês, ou um pouco mais, vai ser mínima comparado com a vantagem que ela vai ter de ter essa exposição ao português desde o berço. Então se você tem a possibilidade de os dois falarem o mesmo idioma com a criança, que seja o idioma minoritário, né? Não o idioma da comunidade em que vocês vivem, né? Do lugar onde vocês vivem, eu acho que essa é uma ótima opção. Uma outra questão é que se um dos adultos não é nativo, por exemplo, se aqui na minha casa eu e meu marido fôssemos fluentes no inglês, eu provavelmente pediria para ele falar inglês com as crianças também, justamente para aumentar esse tempo de exposição, para garantir que o inglês fosse ainda mais forte para eles. Mas, talvez por ele não ter sido criado da mesma forma que eu, aprendendo inglês desde o berço, talvez ele não se sentisse tão confortável em falar inglês constantemente com eles, talvez fosse um pouco estranho para eles usar uma linguagem mais terna com eles em inglês, porque não seria uma coisa natural. Então isso pode acontecer em famílias que estejam querendo utilizar essa estratégia, se não forem os dois da mesma nacionalidade. E sendo esse o caso, se uma das duas pessoas não é nativa nesse idioma que ela está usando, pode acontecer da criança aprender também a cometer alguns erros que esse adulto possa vir a cometer na sua fala. Na minha opinião, isso é bobagem. Não é bobagem no sentido de que sim, quanto melhor a criança puder falar, melhor. Mas eu não acho que você deva deixar de fazer assim por conta dos erros, porque depois a criança pode aprender a consertar esses erros. Agora, o que você tem para oferecer é muito melhor do que não oferecer nada. Então eu diria, ensina, fala, mesmo que você não esteja falando o idioma mais perfeito, da forma mais fluente, fala do jeito que você souber falar, porque para o seu filho já vai ser lucro, já vai ser uma super vantagem. A terceira e última estratégia que eu vou falar hoje aqui se chama Time and Place, que é hora e lugar. O que significa isso? A família vai escolher dias, horas, momentos e lugares específicos para falar cada idioma. É uma boa estratégia também para quem está trabalhando com mais de 2 idiomas. Então você pode dizer que segunda-feira a gente fala inglês, terça-feira a gente fala francês e quarta-feira a gente fala espanhol. Então a família vai encontrar uma forma de organizar o seu tempo e organizar os espaços em que ela convive para que cada idioma seja falado. Então você pode determinar que na escola a criança vai falar alemão, por exemplo, e em casa ela vai falar de manhã a gente fala português e de tarde a gente fala inglês. E, enfim, cada família vai encontrar uma forma de encaixar, né, os seus idiomas no seu tempo e nos seus espaços. O que é legal dessa estratégia é que você consegue ter essa flexibilidade assim, para encaixar quantos idiomas você quiser. Não existe uma receita de bolo quando a gente está falando de criação bilíngue, gente. Cada família é diferente, cada história é diferente, cada contexto vai ser diferente, os pais vão ter origens diferentes, a origem do idioma vai ser diferente na vida de cada pessoa. Então, assim, aquilo que faz sentido para você pode não fazer sentido para uma outra pessoa, pode não fazer sentido para mim. Então, é muito importante que você procure, até se você não identificar de cara uma estratégia que é boa para você, você pode experimentar e aos poucos ir ajustando. E eu acho que essa estratégia é uma que talvez demore um pouco para encontrar para a família encontrar um ritmo legal, justamente por ela ser mais flexível. A desvantagem dela até é essa, é o fato de que você tem que ter muita disciplina e muita organização para poder colocá-la em prática de uma forma eficiente, senão pode virar uma bagunça, você já não tem mais noção de quanta exposição as crianças estão tendo de fato a cada idioma, e aí um idioma pode acabar ficando mais prejudicado do que outros. Pode acontecer também da criança se apegar mais a entendeu? De manhã ela fala sempre português, mas de repente de tarde ela tá falando português também. E se você não for muito, assim, até rígido com isso na hora que você estabelecer, né, definir qual vai ser o padrão, se você não for rígido nisso, isso pode se perder. Então, para mim, essa é a estratégia mais difícil das 3 que eu apresentei aqui hoje,
porque ela é que você tem que ser mais Caxias, assim. Mas é uma estratégia maravilhosa também, como as outras, e realmente uma das mais utilizadas por aí. E para utilizar essa estratégia, você não precisa saber falar todos os idiomas também. Os pais podem encontrar uma forma de fazer funcionar, mesmo que apenas um deles fale o segundo ou terceiro idioma. Então, como eu falei, não tem receita de bolo. Você vai ver como é na sua família, o que poderia funcionar. Se na parte da manhã as crianças ficam com a mãe e a mãe fala português, e na parte da tarde elas ficam com a babá e a babá fala espanhol. Enfim, ver como funciona na sua casa para conseguir aplicar da melhor maneira. Mas é uma estratégia que deixa assim, bem mais abertura, eu acho, para você definir a sua própria regra, sabe? Para finalizar aqui, só queria lembrar que todas as estratégias têm seus prós e seus contras. Desculpe os barulhinhos, tá? Que meu filhote está aqui do lado da minha cama. Todas as estratégias têm seus prós e contras, né? O importante, a palavra-chave para o sucesso, né, na criação de filhos bilíngues é constância. Então identifica qual é a estratégia que funciona melhor para sua família e seja constante na utilização dessa estratégia. Você pode não conseguir executar o plano perfeitamente, assim, de cara. Mas aí você vai levando, vai entendendo como funciona melhor, vai se adequando, vai adaptando às suas necessidades. E aos poucos você vai encontrar o jeito perfeito de fazer. Lembrando que a prática leva à perfeição e o erro é a excelência. Então vamos lembrar disso e ter como lema na missão bilíngue. E vai fazer toda a diferença ter esse foco. E eu adoro conversar com vocês, saber como tem sido a experiência da sua família bilíngue. Então se você já está criando filhos bilíngues e tem uma estratégia que está funcionando para você, deixa um comentário aqui e conta pra gente como tem sido. Eu vou amar saber e conversar com vocês sobre isso. E se você não quiser perder nenhuma das nossas novidades, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para ativar as notificações. So let's say see you next time. Let's say bye-bye. See you next time. Bye-bye. Did you say bye-bye? Bye-bye. See you bye-bye. Ele falou bye-bye. Ele falou beijo. He said bye-bye! No, it's okay. Yes, okay. Bye-bye! Bye-bye!